Boa noite, hoje é segunda-feira, 18 de julho e você vai ver nesta edição. Simpasso apresenta reivindicações dos servidores municipais na Tribuna Popular. O presidente do sindicato falou da necessidade da inclusão da categoria no quadro do magistério, assim como a substituição da nomenclatura de assistente para professora assistente de educação infantil. Osmar Franzoni traz hoje uma questão de educação fiscal. Uma das primeiras providências para quem vai construir é obter o alvará de construção. E no segundo bloco você assiste uma entrevista com o comandante regional da Brigada Militar sobre a criminalidade em Passo Fundo. O Jornal da Câmara já está no ar. O espaço da Tribuna Popular foi ocupado na última sessão plenária pelo presidente do Simpasso. Entre as reivindicações da categoria, Everson da Luz destacou as demandas das assistentes de educação infantil. O presidente do sindicato falou da necessidade da inclusão da categoria no quadro do magistério, assim como a substituição da nomenclatura de assistente para professora assistente de educação infantil. Esta demanda está represada há anos, né? Essa demanda originou-se da criação do cargo delas, que foi criado no quadro dos servidores gerais. E elas são recepcionadas nas unidades de educação infantil. As atividades laborais delas elas assumem turmas quando na ausência de professores. Todas as atividades dela, até para elas assumirem, elas têm que ter, um dos pré-requisitos é que elas tenham a titulação para que possam, na ausência de uma professora, assumir a turma, e não são reconhecidas, como professoras assistentes. Os direitos dos professores não se estendem a elas. Então nós temos um processo administrativo junto ao Executivo Municipal, até porque nós temos uma resolução em vigência do Conselho Municipal de Educação Infantil, aonde reconhece que todas as colegas das unidades de educação infantil, todo o quadro de educadores da educação infantil, tem direito a gozo de 15 dias de recesso e mais 30 dias de férias. E o que não acontece, e não só isso, elas não têm a falta justificada, quando necessitam de uma falta justificada, como os demais do quadro magistério têm esses direitos, e demais direitos, que eu poderia elencar aqui vários, que fazem jus ao magistério municipal, né? Essa categoria ela não tem. E foi divulgado o resultado da consulta popular. A demanda mais votada foi de agricultura, para o melhoramento de estradas vicinais. Logo depois, apareceu a formação continuada e a prática pedagógica da rede pública estadual. E em terceiro lugar, o programa de apoio às iniciativas e áreas industriais. 17 dos 21 municípios da região do Cored serão contemplados com aproximadamente R$1,5 milhão no orçamento do ano que vem. E segunda-feira é dia do comentário de Osmar Franzoni. Hoje ele traz uma questão de educação fiscal. Salve, minha gente! Uma das primeiras providências para quem vai construir é obter o alvará de construção. Alvará é uma autorização formal que um determinado órgão público, dentro de suas atribuições, emite para que o cidadão realize uma determinada e pretendida atividade. Existem diversos tipos de alvará, dentre eles o alvará de construção, o qual é emitido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Obras. Pessoalmente, no endereço que está aparecendo no seu vídeo, Rua Dr. João Freitas 75, ou pelo telefone e e-mail que também estão aparecendo no seu vídeo, você poderá entrar em contato com a Prefeitura ou ainda pelo site e obter a documentação necessária e demais informações para requerer o alvará de construção. Ou ainda peça orientação ao seu engenheiro ou arquiteto do procedimento a ser adotado para obter o alvará de construção. Os engenheiros e arquitetos são profissionais que dão um suporte precioso para quem vai construir e nossa cidade é muito bem provida de excelentes profissionais na área. É importante ressaltar
que o alvará de construção tem prazo de validade, que pode ser renovado de acordo com o andamento da obra quando se fizer necessário. Por isso, mantenha sempre atualizado o seu alvará de construção. Terminada a obra, é hora de solicitar a carta de habite-se ou simplesmente o habite-se, mas esse assunto fica para um comentário da próxima semana. Essa é uma questão de educação fiscal e empreendedora. O Cidadania e Atitude de hoje destaca o trabalho da Leão 13, que está com inscrições abertas para os cursos profissionalizantes. O programa também faz um resgate da história da entidade, que desenvolve uma campanha de apadrinhamento. A média de custo mensal de uma criança atendida ou de um jovem atendido é de R$120. Então, vamos dizer, nós partimos esse é o nosso ponto de partida, vamos dizer assim. Se alguém vamos dizer, quiser nos ajudar com R$4 por dia, né, isso dá R$120 por mês, né, ele nos ajuda integralmente a atender uma criança no mês. Daí tem pessoas que dizem, não, mas eu com 120 para mim fica um pouco pesado, né? Então a possibilidade também, vamos dizer, se duas pessoas com R$60 cada um, integraliza mais uma criança. Ajudar só faz bem. E ajudar o próximo, fazer bem, vai dar um ânimo, vai dar uma paz muito grande no coração das pessoas. Eu acho que ajudar o próximo, ajudar aquele que precisa, e a Leão 13 faz isso com carinho, com dedicação há 56 anos, isso só tem que trazer para nós motivo de alegria, de satisfação, né? E de sentir assim, que a nossa parte, a Leão 13 está fazendo. Que aquilo que eu podia fazer por aquela criança está sendo feito. E depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o comandante regional da Brigada Militar sobre a criminalidade em Passo Fundo. O Jornal da Câmara volta em 1 minuto. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Cara, você tá com essa tosse há um tempão. Ó, melhor ir ao médico, hein? Doutor, essa tosse não passa. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. Doutor, já estou me sentindo bem. Ótimo. Olha, mas não pode parar o tratamento. Quanto antes tratar, mais fácil curar. Ih, rimou. Isso dá samba, hein? Passo Fundo está entre as cidades mais violentas do Rio Grande do Sul e, por isso, o governo do estado anunciou uma série de medidas para diminuir essa criminalidade. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo, então, neste segundo bloco do Jornal da Câmara, o Coronel Fernando Carlos Bica, comandante regional da Brigada Militar. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar mais uma vez aqui junto à TV Câmara para prestar esclarecimentos a respeito da segurança pública no município de Passo Fundo e na nossa região. Coronel, então, antes de falarmos destas ações, quais são os dados da Brigada Militar com relação à criminalidade no município? Os números a gente pode dizer que são semelhantes ao mesmo período do ano passado? Podemos dizer que eles são semelhantes. Em alguns ocorre uma ligeira elevação, outros uma ligeira queda, e nós acompanhamos detidamente alguns índices criminais. Nós separamos 7 indicadores de criminalidade que são os crimes mais graves e que assustam mais a população.
E através do programa Avante, desenvolvido há 2 anos já pela Brigada Militar, nós nos propomos a fazer uma diminuição desses índices de criminalidade. E estamos tendo relativo sucesso com relação a isso. Nós controlamos dessa forma os crimes de homicídio e latrocínio, roubo a estabelecimento comercial, roubo de veículo, roubo a pedestre, furto de veículo, furto qualificado e roubo a estabelecimentos comerciais, financeiros e de ensino. E eu deixei por último o roubo a estabelecimentos comerciais, financeiros e de ensino, porque esse é o índice que nós estamos conseguindo manter sempre com tendência de queda. E isso para nós é muito gratificante. Nós temos nesse mês, principalmente nesse mês, uma redução extremamente significativa no que diz respeito a roubos de veículos de transporte coletivo. Nós já tivemos uma média que chegou a 1 por dia. Hoje, no mês passado, no mês de junho, nós tivemos 6 eventos contra coletivos urbanos. Então isso é fruto da ação integrada dos órgãos de segurança, é fruto de conversas, de medidas preventivas que vêm sendo adotadas pelas empresas e também de uma intensificação das atividades da Brigada Militar junto às paradas de ônibus, junto aos ônibus, fazendo revistas, fazendo identificação das pessoas que circulam, e isso promoveu uma diminuição nesses índices. Isso levando também em consideração a defasagem policial, né, Exatamente. Coronel? Quando nós estabelecemos essa meta de redução de 5%, nós não tínhamos esse panorama que enfrentamos agora, de redução significativa do nosso efetivo. Mas mesmo assim, mesmo com essa redução, mesmo com o aumento populacional, nós entendemos que deveríamos manter essa meta, deveríamos tentar alcançá-la de todas as formas. E nós começamos a verificar que existem ainda algumas alternativas das quais nós não lançamos mão. Nós nos reunimos mensalmente, todo o Conselho Superior da Brigada Militar, que são os coronéis da Brigada, e nós debatemos as estratégias que são lançadas mão em vários lugares do Estado. E verificamos quais são as boas práticas que estão sendo adotadas para tentar copiá-los. Fizemos aqui, na região do Planalto, também reuniões mensais com todos os oficiais, onde nós, essas são reuniões táticas, em que nós estabelecemos as formas como vamos lidar com a criminalidade naquele período, analisando sempre o período imediatamente anterior, o mês anterior, ou 2 meses anteriores, e projetando as nossas ações para o futuro. E, semanalmente, os comandantes de unidade fazem as suas reuniões operacionais, em que discutem os fatos ocorridos na semana anterior. Então, não são só os dados quantitativos, mas os dados qualitativos. Como foi que aconteceram as ocorrências, onde elas aconteceram e quem foram os autores dessas ocorrências, para que nós possamos ter um direcionamento mais efetivo das nossas ações. Coronel, também é importante a gente mencionar na entrevista de hoje o chamamento de aprovados no concurso público para a Brigada Militar. Eles devem, então, passar por um curso de formação. Quantos militares, então, serão destinados a Passo Fundo e a partir de quando eles já estarão nas ruas? Não existe ainda uma definição de quantos policiais militares virão para Passo Fundo. Existe o interesse da Brigada Militar, e acredito que isso vai se concretizar, que no mês de agosto nós consigamos iniciar o curso de formação de soldados. Esse curso de formação de soldados, iniciando-se em agosto, terminará só no ano de 2017. Mas durante esse período, nos locais onde houver a realização de curso, e nós pretendemos fazer com que Passo Fundo seja um desses polos de formação, eles poderão ser empregados em estágios, e isso já reforça a nossa segurança. E existe a previsão também de viaturas e outros equipamentos, né? Houve o anúncio por parte do governo do Estado da liberação de recursos. Eu sou muito ruim com números, eu não me lembro agora exatamente, me parece que são 170 milhões, mas esse número eu posso estar equivocado.
Mas existe esse anúncio de liberação de uma parcela significativa de recursos, e esses recursos serão para pagamento de diárias de viagem, de horas extraordinárias para o efetivo e também para a aquisição de viaturas. O que nos anima mais no presente momento é justamente a liberação de diárias de viagem e de horas extraordinárias. Essas diárias de viagem fazem com que nós possamos reforçar os municípios que têm menos efetivo, e as horas extraordinárias fazem com que o efetivo possa ser empregado por mais tempo na atividade de polícia ostensiva. E para encerrar a entrevista, o coronel nos comentava antes de iniciarmos que não adianta a gente ter um número elevado no efetivo, porém se as leis continuarem as mesmas, se a Brigada Militar continuar realizando o trabalho, prendendo os bandidos, mas logo em seguida eles estão na rua de novo cometendo os mesmos crimes. É preciso então haver uma mudança nas leis, é preciso termos presídios melhores ou maiores para que então a gente não volte a ver isso que está acontecendo atualmente? Nós precisamos de mudanças legislativas, mudanças no nosso sistema criminal, que a nossa realidade hoje é muito perversa com relação ao homem de bem. Nós verificamos com muita tristeza que realizamos prisões e mais prisões, e que muitos dos indivíduos presos o são por diversas vezes. Então nós os prendemos, tornamos a prender muitas vezes no mesmo dia, muitas vezes, várias vezes na mesma semana, e isso é o que nós dizemos que é o retrabalho. Nós encarceramos, promovemos as medidas necessárias para que os indivíduos que fazem mal para a sociedade sejam encarcerados, e os vemos novamente soltos na rua praticando os mesmos delitos. Nós precisamos de modificação. Nós precisamos de modificação também com relação ao nosso sistema policial. Nós vivemos um sistema único no mundo, onde nós temos duas polícias, uma polícia civil e uma polícia militar, onde cada uma faz a metade do trabalho. O ciclo de polícia, o ciclo é uma volta completa. Cada um faz a metade dessa volta. Imagine uma roda de bicicleta onde cada um tem que andar com meia roda. E isso não funciona. Bom, então neste segundo bloco do Jornal da Câmara, eu conversei com o Coronel Fernando Carlos Bica, comandante regional da Brigada Militar. Coronel, obrigada pelas informações, um bom trabalho e uma ótima noite. Muito obrigado, ficamos à disposição. Uma boa noite também a você que acompanhou o Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Até lá!